Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equações diferenciais ordinárias. Nesse quarto vídeo da série, então, nós vamos falar sobre equações lineares de primeira ordem. Como você pode ver, o estudo de equações lineares de primeira ordem, ela é dividida em duas partes, e nós vamos ver a primeira parte agora, certo? Então vamos lá. Qual que é o objetivo? É resolver o tipo mais fácil, porém mais fundamental de equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, o tipo mais fácil nós vamos resolver nesse vídeo. O que vai acontecer? Nos vídeos futuros, nós vamos trabalhar com equações de primeira ordem, cuja solução passa pelas soluções que nós vamos ver nesse vídeo de agora. Então, essa é a importância dele. Saber resolver ou entender o método que nós vamos utilizar aqui, que é bastante simples, implica em resolução de equações de primeira ordem mais gerais que nós vamos ver na sequência dos vídeos. Certo? Então vamos lá. Nós vamos estudar nesse vídeo e nos próximos apenas equações diferenciais de primeira ordem. Lembra o que significa EDO de primeira ordem? Significa que a maior derivada que aparece, ou a ordem da maior derivada, é 1. Então, derivada segunda, derivada terceira, etc., elas não vão aparecer na nossa equação diferencial. Só vai aparecer derivada de primeira ordem e mais alguma coisa. Que não tem a ver com derivada segunda, nem derivada terceira, nem nada. Dito de outra forma, nós vamos trabalhar com equações diferenciais que tem essa cara. Derivada primeira de y em relação a t é uma função ou é uma expressão que vai depender da variável independente t e da variável dependente y. Essa vai ser a cara das equações diferenciais que nós vamos querer trabalhar daqui para diante. Pelo menos nos próximos 7 e 8 vídeos. Certo? Muito bem. Vamos recordar. O que é uma solução particular de uma equação diferencial desse tipo aqui? No intervalo. É uma função y que depende de t, que está definida no intervalo, que a sua derivada primeira está definida no intervalo e satisfaz essa equação aqui. Isso é uma solução particular. Tá? Isso nós já vimos há 2 vídeos atrás. Então dá uma olhada lá. Quando nós resolvemos uma equação ordinária desse tipo aqui, nós vamos obter, na verdade, uma família de soluções que dependem de uma constante. Depende de constantes arbitrárias. Como que essas constantes arbitrárias aparecem? Como que elas vão surgir? Por meio de uma integração. Se você for olhar no vídeo anterior nós resolvemos problemas em que aparecia uma equação diferencial de ordem 2, porque aparecia a derivada segunda. Lembra? Derivada segunda de S é igual a menos a gravidade. Então, aquelas eram equações diferenciais de ordem 2 que nós resolvemos. Eram bastante simples, mas nós conseguimos resolver. Lembra que nós tivemos que integrar 2 vezes? Quando nós integramos 2 vezes, apareceram 2 constantes. Uma na primeira integração, outra na segunda integração. São dessas constantes que eu estou falando. Essas constantes que aparecem, essas constantes que vão aparecer, vão nos dar, na verdade, não é só uma solução, mas é uma família de soluções. Tá? Agora, se toda solução particular pode ser obtida dessa família por meio de uma escolha apropriada de constante, então você diz que a família é uma solução geral da equação. Tá? Lembra de integração? Lá quando você estudou integral, era algo parecido com isso. Né? Você não tinha uma única função que era a integral indefinida de uma função. Mas, na verdade, era uma família de funções.
esta família de funções nós chamamos de integral indefinida, certo? Justamente porque é uma constante e poderia variar de situação para situação. Tá? Então, essa é a grande diferença entre solução particular e solução geral. Solução particular é uma solução que você obtém da solução geral. E o que é uma solução geral? É a família de soluções. A família de soluções que dependem de certas constantes arbitrárias. Tá certo? Muito bem. Nós também temos os problemas de valores iniciais, que nós já trabalhamos alguma coisa no vídeo anterior, né? Então, o que vem a ser um problema de valor inicial? É um problema desse tipo aqui. Problema de tipo... É um problema de valor inicial com derivada de primeira ordem. Tá? Então, a equação diferencial que vai aparecer é uma equação desse tipo aqui. A derivada primeira em relação a y é igual a uma expressão que depende do y e depende do t, que depende da variável independente, que é o t, e também depende da variável dependente, que é o y. Tá? Uma solução desse problema de valor inicial, no intervalo i que contém o t0, é uma função y, que está definida nesse intervalo, tal que a sua derivada primeira também está definida no intervalo, e satisfaz essa equação diferencial aqui. Então, isso vem a ser uma solução do problema de valor inicial, dado por essa equação diferencial com essa informação inicial aqui. A função y calculado num certo t0 é igual a y0. Nós já resolvemos no vídeo passado algumas equações diferenciais desse tipo. É que você pulou aquele vídeo. Esse foi o seu problema. Se você voltar lá e assistir aquele vídeo, você vai ver que realmente nós já resolvemos certos problemas de valores iniciais, 3, aliás, no vídeo anterior. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Bom, o primeiro caso que nós vamos tratar aqui são as equações lineares de primeira ordem. Porque observe, ó, quando nós estivermos trabalhando com equações diferenciais desse tipo, a f ela vai depender do t e vai depender do y. E, portanto, essa equação ela pode ser linear ou ela pode não ser linear. Eu vou relembrar com você o que é uma equação linear, porque você não assistiu o primeiro vídeo. Lembra aquele vídeo que eu falei? Lá no vídeo eu falei, olha, vai aparecer um monte de nomenclatura aqui, depois mais adiante você não vai saber. Então, toda hora eu vou ter que rever, porque você não assistiu. Eu te conheço. Eu sei o seu modus operandi. Vamos lá. Então, o que é uma EDO linear de ordem n? É uma equação diferencial desse tipo. Ó. É uma função de t que multiplica y, mais uma função de t que multiplica a derivada de y, mais uma função que multiplica a derivada segunda de y, e assim por diante, mais uma função que multiplica a enésima derivada de y. Isso tem que ser igual a uma função que depende apenas de t. Tá? Então, observe aqui por que ela é chamada de linear, né? Porque todas essas funções que multiplicam, essas funçõezinhas aqui, A0, A1, A2, etc., que multiplicam y em suas derivadas, elas só dependem de t. A0, A1, A2 até o AN são só funções de t. E a função independente aqui, ó, essa função f de t, ela também depende só do t. É claro que para ela ter ordem n, tem que aparecer a enésima derivada aqui de forma efetiva. Tem que aparecer efetivamente, ou seja, essa função AN, ela tem que ser diferente de zero dentro de um certo intervalo aberto, que a gente vai chamar de intervalo I. Bom, dito isso, então, sabendo o que é uma equação, o que é uma EDO linear de ordem n, o que vem a ser uma EDO linear de primeira ordem? Para ser de primeira ordem, a derivada segunda, terceira, quarta, etc., elas não vão aparecer efetivamente na sua equação diferencial. Ou seja, a equação diferencial ela para aqui. Ó. Ela é esse pedacinho igual a f de t. Para ela ser de primeira ordem e linear, essa primeira parte aqui não aparece. Então, uma equação linear de primeira ordem é uma equação desse tipo aqui. Em que a função que multiplica a derivada de y, a derivada primeira de y, é diferente de zero num certo intervalo i. Então, isso é uma equação diferencial de primeira ordem. Observe como que nós podemos transformar esta equação aqui.
essa equação linear ela pode ser transformada. Como? Ela pode ser transformada de tal forma que essa constante, tá vendo essa função esse coeficiente da derivada primeira que aparece aqui, ela pode ser eliminada. Como que nós eliminamos essa função coeficiente, digamos assim? Divide toda a equação por esta função a1 de t que está aparecendo aqui. Na hora que você divide toda a equação, o que vai aparecer? Aqui vai aparecer a0t sobre a1 de t. Aqui o coeficiente vai virar 1, por isso que aqui ele é 1. E aqui do outro lado vai aparecer f de t quocientado por a1 de t. Bom, essas duas funções quocientes aqui, ó, ela vai ser uma função que depende só do t. E essa outra aqui, esse outro quociente, também vai ser uma nova função que depende só do t. Então, uma equação linear de primeira ordem, ela, o caso geral é esse aqui, você pode transformar ela numa equação linear desse tipo aqui, ó. Derivada de y em relação a t, mais uma função de t que multiplica y, igual a uma outra função que depende só do t. Então, daqui em diante, o nosso objetivo é estudar esse tipo de equação, que eu vou chamar de equação 1.3. Anota ela em algum lugar para você ter sempre à mão. Pega ali uma folha, um caderno, alguma coisa assim, um post-it. Escreve essa equação 1.3, e chama ela de 1.3, porque eu vou ficar invocando ela toda hora. Tá? Então, equação linear de primeira ordem, para nós, vai ser sempre uma equação desse tipo aqui. Perfeito? Bom, um dos casos possíveis é quando esta função que multiplica y é a função nula. Ela pode ser a função nula? Pode. Pode. Em nenhum momento está dizendo que a função que multiplica y tem que ser diferente de zero. A função que multiplica a derivada primeira tem que ser diferente de zero. Essa a1 de x aqui. E justamente eu possa dividir a equação inteira por esse a1 de t. Mas o a0 de t, essa função aqui, ela pode ser nula. Se essa função aqui, se a função a0 for nula, essa função p de t aqui vai dar 0 sobre a1 de t, que vai dar 0. Essa é uma possibilidade. Bom, se essa função p de t aqui for igual a 0, como que fica a nossa equação 1.3? Ela fica assim. Derivada de y em relação a t é igual a q de t. Que maravilha! Por que maravilha? Porque quando eu tenho uma equação desse tipo, que é esse tipo aqui, ó, derivada de y em relação a t igual a uma função que depende do t, e não depende de y, a função q não depende de y. Ela tem que depender só de t. Quando ela depender só de t, o que você faz? Você aplica o teorema fundamental do cálculo. Por que você aplica o teorema fundamental do cálculo? Porque se você integrar de ambos os lados, o que vai dar ao lado esquerdo? Qual que é a integral da derivada de uma função? Exato, é a própria função. E o lado esquerdo? Bom, o lado direito vai te dar a função y. Se você integrar do lado esquerdo, vai te dar a função y. Integrando o lado direito, quer dizer, integrando de ambos os lados, né? O lado esquerdo vai dar y. E o lado direito vai dar o quê? Ora, vai dar uma certa função que depende de t mais uma constante. Quem é essa função Q maiúscula? Primitiva da função Q minúscula. E quem é C? C é uma constante arbitrária. Percebeu? Então, essas são as soluções gerais, ou essa é a solução geral da nossa equação linear de primeira ordem, onde o cara que multiplica o y é igual a zero. São as EDOs mais fáceis de se resolver. Não tem mais fácil do que essa. Essa é a mais simples possível. Você chega numa EDO, ou seja, você tem uma EDO em que a derivada é igual a uma função. Integra de ambos os lados, e integrando a derivada você obtém a função, e aqui, o lado direito, você calcula a integral que vai te aparecer na hora de resolver o exercício. Tá certo?
Por exemplo, olha essa equação diferencial aqui. A derivada primeira em relação a y é igual a seno de 2t. Qual é a função? A pergunta é a seguinte. Para resolver essa EDO, você pergunta assim, qual é a função? Qual é a função? Ou quais são as funções cuja derivada é essa função seno aqui? É isso que você tem que resolver. É isso que você tem que responder. Para você responder essa pergunta, você integra ambos os lados dessa equação. Quando você integrar o lado esquerdo, você vai obter a função y. Quando você integra o lado direito, você vai obter a integral de seno de 2t. É aí que você está numa encrenca, né? Porque seno de 2t eu não sei integrar. Eu sei integrar seno de u. Se o 2 não aparecesse, por exemplo, eu saberia integrar o seno menos cosseno. Mas como tem o 2t, eu preciso fazer uma substituição. Então, o que está aqui dentro do argumento do seno, que é 2t, eu vou chamar de u. Bom, se isso for u, então o du vai ser 2t. E, portanto, o dt vai ser du sobre 2. Então, eu vou vir aqui nessa integral e vou fazer essas substituições. No lugar do 2t, eu vou colocar u. No lugar do dt, eu vou colocar du sobre 2. Então, y vai ficar isso daqui. Vai ficar essa integral agora em relação a u. Esse meio aqui, você pode passar para fora da integral. E pode sim, ou não, tanto faz. E pode simplesmente integrar seno de u em relação a u. Isso vai te dar menos cosseno de u sobre 2, mais uma constante. Voltando para a variável t, substitui o u por 2t, e você tem, então, essa solução geral da nossa equação diferencial dada aqui em cima. Percebeu? Então, o que você precisa saber aqui para resolver essas EDOs? Exato. Cálculo 1. Você precisa integrar. Você precisa saber integrar. Se você não souber integrar, faça um curso de integração, né? Ou aprenda a integrar. Aprenda as principais técnicas de integração, porque elas serão extremamente úteis aqui. Tá bom? Vamos encontrar agora a solução geral desta EDO aqui. Ó. A derivada de y em relação a t é igual a 3, é e elevado a 3t. O que você faz aqui? De novo, ó, percebe que essa é uma equação linear, uma EDO linear. Sabe aquela função, ó, essa função Q que está aparecendo aqui, ó? Sabe essa função Q? Quem que é a função Q agora? É e elevado a 3t. Então, nós estamos nessas condições aqui, ó, nós estamos lidando com uma EDO linear de primeira ordem desse tipo que nós estamos estudando aqui. Então, beleza, o que você faz para descobrir a função y? Você integra ambos os lados. Integrar o lado esquerdo te dá y. E como é que eu integro? Qual é a integral de e elevado a 3t? Qual é a integral dela? E elevado a 3t sobre 3 mais uma constante. Essa é a solução geral dessa equação diferencial aqui. Beleza? Bom, vamos resolver um PVI agora. Vamos resolver um problema de valor inicial. Qual é o problema de valor inicial? Essa EDO, essa equação aqui, derivada de y em relação a t é igual a e elevado a 3t. Você fala assim, mas essa equação já apareceu em algum lugar, né, professor? Sim, acabou de aparecer aqui. Acabamos de encontrar a solução geral dela. E o que mais diz? Ela fala o seguinte, a função y no 1/3, ela vale e sobre 3. Esse é o valor dela no 1/3. Que função é essa? Que função maluca é essa que satisfaz esta derivada e essa condição aqui? Vamos ver? Vamos lá. Nós já encontramos a solução geral. Olha aqui a solução geral encontrada já no exemplo anterior. O que você acha que eu encontrei a solução geral? Poder encontrar a solução do problema de valor inicial. Então, a função y já foi encontrada aqui. Ó. E elevado a 3t sobre 3 mais c. Com essa informação aqui, ó, eu consigo encontrar o c. Você duvida? Vamos ver. Quanto que vale y no 1/3?
Vale E sobre 3. Ah, então beleza. Então, E sobre 3 é igual a Y calculado no 1/3. Mas pera lá. Y calculado em 1/3, eu venho aqui no lugar do T e substituo por 1/3. Então vai ficar E elevado a 3 vezes 1/3 sobre 3 mais C. Aqui faltou um sinal de igual, ó, tá vendo? Faltou um sinal de igual aqui. Não é vezes, é igual. Mas quanto que dá isso daqui? Quanto que dá E elevado a 3 vezes 1/3? Isso dá E elevado a 1, que é E. Então aqui vai ficar, isso vai me dar aqui E sobre 3 é igual a E sobre 3 mais C. Corto aqui com aqui, o C vai ser 0. Então, qual é a solução do nosso problema de valor inicial? Y de t igual a E elevado a 3t sobre 3. Ah, mas vamos supor que eu não te dê o E elevado a 1/3. Eu te dei o E elevado a 0. Y. Suponha que eu não te dê o valor de Y no 1/3. Suponha que eu te dê o valor de Y no 0. Tipo, Y de 0 é igual a 4. Se Y de 0 é igual a 4, você vem aqui ó, e faz essa substituição. Y de 0, por um lado, vai dar 4. Aqui vai aparecer 4. E aqui vai aparecer E elevado a 3 vezes 4, 12 sobre 3 mais C. Então, você vai encontrar quem é a função constante, quem é a constante C que aparece aqui. Então, você vai ter outra solução para o novo PVI. Tá? Então, para cada valor inicial que eu te der, você encontra uma constante C. Por isso que é problema de valor inicial. Você tem que dar uma informação inicial. Uma informação a respeito da função que você quer, você tem que me dar. Dada uma condição inicial, eu te dou a função geral. Tá? E essa função aqui, ó, ela está definida de menos infinito até infinito, que é o maior intervalo, onde essa função e as suas derivadas, a sua derivada primeira, estão definidas. Tá? O que nós vamos ver nos próximos vídeos? Técnicas para resolver EDOs de primeira ordem mais gerais do que essa daqui, porque essa daqui você percebeu que elas são bem tranquilas de resolver, basta você integrar de ambos os lados. Essas EDOs mais gerais, nós vamos transformar elas, nós vamos fazer algum tipo de transformação, de modo a elas virarem uma EDO desse tipo que nós já sabemos resolver, que são as EDOs mais fáceis que existem para serem resolvidas. Beleza? Então, a maior parte das vezes, nós vamos recair nesse tipo de equação que nós já sabemos resolver. Beleza? Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.